Desde que uma grande potência global adotou uma postura incisiva em suas declarações, o recado ao restante do mundo foi impossível de ignorar. Qualquer tentativa de desafiar sua posição ou integridade enfrentaria consequências implacáveis. Esses pronunciamentos não apenas marcaram o discurso público, mas carregaram um tom de intensidade quase pessoal, projetando uma mensagem que ia além da diplomacia tradicional. Em um contexto recente que gerou grande repercussão internacional, os laços complexos entre duas nações com histórias profundamente conectadas voltaram ao centro das atenções. Pequenos gestos e palavras isoladas foram rapidamente interpretados como afrontas, alimentando tensões que já estavam latentes. Uma escolha deliberada sobre o idioma em um encontro público acendeu ainda mais os debates. Para alguns, foi uma decisão inofensiva, enquanto outros viram um gesto calculado de rejeição cultural, agravando antigas divergências ideológicas. No cerne dessa disputa, encontra-se uma figura central cujo impacto é visto de maneira diametralmente oposta. Enquanto alguns o consideram um símbolo de determinação e coragem, outros o enxergam como um elemento provocador que intensifica as divisões. Seu comportamento direto e postura intransigente consolidaram sua imagem como um líder controverso, capaz de despertar tanto admiração quanto críticas severas. Os conflitos contemporâneos extrapolam o campo de batalha física, espalhando-se por arenas culturais, políticas e econômicas, onde cada palavra proferida por líderes globais ressoa como uma pedra lançada em um lago, gerando ondas que se propagam muito além do momento inicial. As declarações, muitas vezes carregadas de simbolismo e intenções ocultas, têm o poder de redirecionar alianças, polarizar sociedades e desencadear reações em escala mundial. Essas implicações não se restringem ao presente, reverberando ao longo dos anos e moldando decisões estratégicas que influenciam profundamente o equilíbrio geopolítico. Territórios inteiros enfrentam os efeitos catastróficos de conflitos que devastam não apenas suas estruturas físicas, mas também o tecido social que sustenta as comunidades. Edifícios que antes representavam progresso e estabilidade são reduzidos a escombros, enquanto famílias são forçadas a abandonar suas raízes, deixando para trás não apenas bens materiais, mas também memórias e sonhos. Essas cenas de destruição e deslocamento refletem apenas a superfície de uma tragédia ainda mais profunda. A ruptura de laços sociais que outrora conectavam pessoas, a erosão de confiança entre vizinhos e a perda de identidades culturais que levavam séculos para serem construídas. Além dos danos visíveis, os conflitos deixam cicatrizes emocionais duradouras. Gerações inteiras crescem sob o peso da incerteza, expostas a traumas que moldam suas percepções e atitudes perante o mundo. A destruição psicológica é uma consequência muitas vezes negligenciada, mas que tem um impacto silencioso e prolongado, dificultando processos de reconstrução tanto física quanto social. Crianças crescem em ambientes marcados pela violência, absorvendo medos e desconfianças que influenciam suas vidas e perpetuam ciclos de instabilidade. A fragmentação de culturas, muitas vezes resultado de conflitos prolongados, não apenas desestrutura sociedades, mas também apaga narrativas compartilhadas que sustentam identidades coletivas. Comunidades que antes coexistiam em harmonia são divididas por linhas invisíveis de rivalidade e ressentimento, tornando a reconciliação um processo árduo e frequentemente improvável. A perda de tradições e valores compartilhados enfraquece ainda mais o tecido social, tornando cada passo em direção à reconstrução mais desafiador. Diante desse cenário, torna-se evidente que as consequências dos conflitos vão além do tangível, afetando profundamente o espírito humano e a capacidade de uma sociedade de se regenerar. A reconstrução exige mais do que tijolos e cimento. Ela requer uma abordagem holística que leve em consideração as necessidades emocionais e culturais daqueles que sobreviveram. Apenas assim será possível transformar as cicatrizes em lições, evitando que novos ciclos de destruição se perpetuem. A ausência de um compromisso verdadeiro com soluções pacíficas perpetua um ciclo de violência e desordem, onde o sofrimento se multiplica e a reconstrução parece sempre distante. A insistência em narrativas que legitimam ações destrutivas, como defesa de valores
maiores, frequentemente mascara interesses políticos e econômicos ocultos, deixando populações inteiras à mercê de decisões que não priorizam seu bem-estar. Além disso, o silêncio ou a complacência da comunidade internacional frequentemente contribuem para a perpetuação desses conflitos, prolongando ainda mais o sofrimento humano. Embora o futuro dessas disputas permaneça incerto, uma coisa é clara: seus efeitos ultrapassam em muito o presente. Gerações futuras herdarão o legado de destruição, com cicatrizes físicas e emocionais que moldarão suas vidas e perspectivas. Os embates atuais influenciam diretamente a dinâmica global, moldando a opinião pública e afetando as decisões políticas em níveis locais e internacionais. Essa interação entre história, cultura e política complica ainda mais a busca por soluções, exigindo esforços conjuntos que vão além das respostas convencionais. Para construir um futuro mais colaborativo, é necessário adotar uma abordagem multidimensional que reconheça a complexidade desses conflitos. Isso inclui promover o diálogo entre as partes envolvidas, investir na reconstrução de infraestruturas e apoiar programas que restaurem a confiança entre povos. No entanto, essa tarefa é monumental diante de um cenário onde desconfianças mútuas e interesses divergentes predominam. Apesar disso, o esforço para superar essas barreiras é essencial, pois a alternativa é um futuro perpetuamente marcado por incertezas e divisões. Ao mesmo tempo, é vital lembrar que as consequências desses conflitos não afetam apenas aqueles diretamente envolvidos, mas repercutem globalmente, influenciando mercados, deslocando populações e criando crises humanitárias que demandam respostas urgentes. É nesse contexto que a responsabilidade coletiva da humanidade se torna evidente. Somente através de cooperação genuína e solidariedade será possível reverter esse ciclo e construir um futuro onde a paz e a estabilidade prevaleçam. Enquanto isso, a atenção global permanece fixada em cada desdobramento, acompanhando com apreensão os eventos que moldam o destino de milhões. As escolhas realizadas neste momento crítico, muitas vezes sob intensa pressão e em meio a urgências inadiáveis, têm o potencial de influenciar não apenas o futuro imediato, mas também os rumos das próximas gerações. Essas decisões são carregadas de consequências que ultrapassam fronteiras, afetando dinâmicas regionais e globais de maneiras que muitas vezes só se tornam evidentes com o passar do tempo. O apelo por soluções pacíficas e pelo estabelecimento de um diálogo genuíno capaz de superar rivalidades históricas e interesses divergentes é mais urgente do que nunca. Entretanto, alcançar esse objetivo exige coragem e comprometimento, pois envolve enfrentar questões complexas que foram ignoradas ou adiadas por décadas. Não se trata apenas de resolver conflitos imediatos, mas de construir as bases para uma coexistência estável, onde a cooperação e a compreensão mútua prevaleçam sobre disputas e divisões. Este é um momento decisivo, em que cada ação ou inação pode deixar marcas profundas na história. Decisões aparentemente pequenas, muitas vezes negligenciadas no calor do momento, podem desencadear consequências significativas, reescrevendo narrativas e mudando o curso dos acontecimentos. É um período de intensa responsabilidade, não apenas para líderes e autoridades, mas para todas as partes envolvidas, incluindo a sociedade civil e a comunidade internacional. A responsabilidade é intrinsecamente coletiva, pois a construção de um futuro de entendimento requer esforços coordenados, alianças estratégicas e uma visão compartilhada de progresso. O peso das escolhas recai igualmente sobre aqueles que possuem o poder de tomar decisões e sobre aqueles que influenciam a opinião pública, moldando percepções e incentivando diálogos construtivos. O tempo para agir é agora, antes que as oportunidades de reconciliação e reconstrução se percam em meio ao caos e à desconfiança. Cada momento conta, e cada passo dado na direção do entendimento pode abrir novas portas para a paz, enquanto a inércia apenas perpetua ciclos de conflito e estagnação. O futuro ainda está por ser escrito, e cabe a todos nós garantir que ele seja guiado por princípios de solidariedade, justiça e esperança.